Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Albert aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? Porque nós estamos no mês de outubro de 2024. Esse é um assunto que ele vamos dizer assim, que é um assunto perene. Sempre a gente vai poder estar avaliando, mesmo lá no futuro, a gente pode voltar nesse vídeo aqui e ver como estava a economia nesta época e o que ela melhorou. Então, eu acho que vale a pena eu colocar aqui no canal esse conteúdo hoje. Então, quero fazer uma avaliação breve aqui sobre algumas notícias recentes que saíram em alguns portais, para que você entenda como está o nosso cenário hoje. E assim, o cenário econômico, ele é muito assim reflexo do que é o cenário político. Então, o nosso país hoje é um país onde tudo que acontece no cenário político movimenta a nossa bolsa de valores. Então, quando nós somos ali operadores de day trade, nossa, qualquer fala ou do ministro ou do presidente faz com que haja oscilações absurdas que podem trazer assim prejuízos imensos para quem é operador, né? Então, assim, só para ter uma noção, mas isso é um reflexo de quem opera diariamente, mas no longo prazo, para quem faz outro tipo de investimentos, também oscila e você vai entender hoje um pouquinho sobre o que eu estou falando, tá bom? Então, antes de mais nada, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de trazer hoje aqui uma reflexão para que todos nós possamos entender entender sobre tudo que move a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz assim: o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento é um prato que vem recheado de muitas coisas. Né? Então, vem vários setores, várias respostas das quais nós não entendemos, às vezes, quando entramos num cenário de dívidas, não entendemos por que entramos naquelas dívidas. Então, que hoje, através desse canal, cada telespectador venha ter um entendimento básico, pelo menos, de tudo o que rege nossas vidas e porque é tão importante orarmos, crermos em Deus, mas também nos abastecermos de informações. Eu peço que o Senhor visita cada um, que o Senhor esteja com cada um agora, em nome de Jesus, que eu consiga ser clara, Senhor, que eles possam entender como eu entendo, Senhor, o teu agir, a nação e o que cabe a nós como cidadãos. Em nome de Jesus eu agradeço por mais um dia, pelo ar, pelo sol, pelo alimento, pela roupa que tivemos, né? Por tudo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. Então vamos lá, sem mais demora, vamos falar aqui um pouquinho. Eu vou abrir aqui a tela para você poder ver. Então vamos lá. Aqui, essa é uma matéria do G1, e essa matéria, ela é recente, é do finalzinho agora de setembro de 2024, aonde traz aqui uma notícia dessa agência Moody's, né? Que ela trouxe aqui uma nota de elevação para o Brasil, mas que ainda é uma classificação que não é apropriada, né? Para tudo que o país tem feito de movimento, com aumento de taxas, com reestruturação, porém eles não mexem na dor, que é o quê? Cortar os gastos, é diminuir o custo, né, tributário que o país tem hoje. Então, assim, em outras palavras, existe um gasto muito elevado, então, por mais que a arrecadação está assim, trilionária, batendo recordes e recordes e recordes, nunca se ouviu falar em tantos recordes que tem batido o nosso país com arrecadação de impostos. Porém, não tem suprido a demanda ainda. Por quê? Porque ainda continuam gastando a mais. Então, isso é traz para o investidor, aqui, ó, traz para o investidor um sentido para ele de que ele não pode investir no nosso país. Ele pode especular. Bom, a nova classificação indica um grau especulativo. Então, especular é fazer day trade. É o que eu falei para você. Então, você entra, faz operações em algumas empresas, ou no mini índice, no mini dólar. Mini dólar, né? Nem vamos falar. É mini índice que retrata o nosso cenário aqui. Então, a pessoa vai especular. E especular, o dinheiro entra e sai no mesmo dia. E o que nós precisamos é de investidores. Os investidores são aqueles que colocam dinheiro para longo prazo. E esse dinheiro faz com que a gente consiga movimentar mais. Porque todo dinheiro, gente, entenda, quando nós fazemos um investimento, que seja na poupança, que seja no CDB, que seja
Não importa onde você está colocando dinheiro, você está emprestando para que aquela empresa, aquele banco, aquele setor movimente ele num prazo combinado ali no seu contrato. Então, eu peguei um CDB para um ano. Então, o banco sabe que em um ano, 365 dias, ele tem para usar o seu dinheiro. E ele está te falando que ele vai te devolver o dinheiro e mais um percentual de juros, né, de rendimento ali, porque ele fez vários movimentos, várias transações dentro desse um ano. Então, ele conseguiu captar para ele um lucro de um dinheiro que não era dele, era seu. E aí, o que acontece? Quando eu falo em especulação, então eu estou falando que esse dinheiro não vai poder ser usado, porque é para fazer operações rápidas, de um dia. Então, o que acontece? Esse dinheiro acaba que, se fez operações positivas, a pessoa tirou o dinheiro e ganhou lucro e saiu fora. E nós ficamos como? A ver navios. Então, a gente continua tendo um crédito muito alto para fazer os investimentos, né? Para que as empresas investam no seu próprio negócio. A empresa, ela vive muito disso, de pegar o dinheiro do banco, porque para ele é um dinheiro barato quando ele faz, né? Quando ele é muito grande, quando ele é uma empresa que precisa fazer movimentos, ele consegue pegar assim pelo BNDES ou outros fundos, consegue pegar um dinheiro com um custo menor. Mas quando você não tem esse dinheiro que vem de fora para ajudar, e nosso país é um país que é uma sangria, a maioria das pessoas vivem recebendo. Hoje nós temos dados de 106 milhões de pessoas que não contribuem nada na nossa renda. Elas apenas retiram, porque ou elas recebem algum, só fazem parte de algum programa, ou elas são aposentadas, né? Ou nenhuma coisa nem outra, né? Então, acaba que tem isso. Então, o nosso país é um país que tem menos pessoas que contribuem. E aí você traz um dado desse, as pessoas que estão lá externas, né, nos outros países, elas estão vendo que não existe, né, chance de colocar o dinheiro aqui. Por quê? Porque especulação. Especulação, eu tenho um grande risco de perder. Então, quando eu especulo, o meu risco de perder é maior. Tá? Então, a minha ideia é o quê? Eu coloco dinheiro, faço operação e tiro. Se eu já fui, né, positivo, se eu perdi, também perdi, já era, né? E aqui, só para você entender classificação, eu trouxe aqui uma foto maior. O que que é? Então, essas agências, elas se baseiam neste modelo aqui de imagem. Então, quem está aqui no azulzinho são empresas que têm investimento com qualidade alta, o risco desse país é baixo, risco de quê? Risco de quebrar, risco de entrar em colapso, risco de acontecer alguma coisa que o torne vulnerável, né? E a nossa classificação está aqui, ó, na zoninha vermelha, quase chegando no vermelho intenso, está aqui por rosinha, que é o quê? É uma categoria de especulação, ou seja, ela não traz uma segurança para o investidor, tá? Então, a nossa classificação hoje, ela está aqui. E a gente olha de fora, assim, e fala, nossa, estão anunciando tantos investimentos do BNDES, nossa, estão anunciando tantos programas do Minha Casa Minha Vida, nossa, estão acontecendo isso, a arrecadação é trilionária, né, batendo recordes. E por que nossa classificação não sobe? Por conta disso. Porque essas agências aqui, ó, essa aqui, ó, é a Fitch Ratings, se assim fala, sou muito bom em inglês, mas é uma empresa que ela, vamos dizer assim, ela é uma empresa privada que ela não responde a nenhum órgão. Então, os dados dela são mais confiáveis, porque ela não está, vamos dizer assim, de conluio com ninguém, ela não tem vantagem nenhuma, ela tem que trazer a realidade, né? Então, ela apresenta de todos os países a classificação de risco. Então, essa agência, ela afirma que a nossa política fiscal atual e os seus efeitos não estão acompanhando o forte desempenho da economia nacional. Porque o nosso presidente, o nosso ministro, estiveram, né, no final do mês de setembro nos Estados Unidos, fazendo ali um tour pelos países e pregando ali, vendendo que o nosso país está às mil maravilhas, que está aquecido, né? Pelo menos o setor da construção, por causa da Minha Casa, está super aquecido, mas a empresa, né, essa agência classificadora, não achou que isso é tão verdade. Ela viu que o nosso cenário fiscal não está condizente. Então, a nossa arrecadação, para o tanto de gasto que temos, ainda não é suficiente. Essa seria bem verdade, né? Para trazer uma certa segurança para o investidor. E o que deveria ser feito? Gente, é bater na raiz, né? Uma coisa que eu falo aqui no canal, eu
falo muito sobre dívidas porque eu vim de um universo onde eu me endividei muito. Eu usei a palavra de Deus, estratégias, códigos que estão na Bíblia para poder virar a minha vida, né? Virar, ter esse cenário diferente. E eu entendo que tem que cortar mesmo. Muitos, né, consultores falam: não, você não precisa cortar o cafezinho, isso e aquilo. Às vezes a gente precisa ser muito radical, cortar mesmo, dar um reset para você poder reestruturar. Então, o investimento, toda a arrecadação seria ó, joinha, bater recorde, se esses investimentos estivessem indo para os setores, estivessem indo para uma infraestrutura melhor, para a saúde melhor, para uma educação melhor, né? Fomentar as empresas, uma coisa que eu acho assim sensacional, que eu não sei se alguém vai fazer. Estamos aí com fé que o Pablo Marçal possa começar a fazer em São Paulo e isso replique para o Brasil todo, mas é trazer uma mentalidade empreendedora a sentido de que eu não preciso ser uma pessoa que vou receber uma bolsa. Eu posso ser uma pessoa que eu vou ali trabalhar e vou construir a minha riqueza, porque eu não vou depender mais do governo, porque essa dependência ela não é positiva, no sentido de que se acontece alguma coisa no país, ou se as empresas começam a sair, ou se começam a quebrar e o país entra em colapso, são muitas, mas muitas pessoas que vão ficar totalmente desamparadas. Agora, o que a palavra de Deus fala aqui, eu tenho que trazer. Sinto muito se você não gosta de Bíblia, mas eu amo e é a verdade da minha vida. A palavra de Deus diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ainda tem um versículo que, se eu não me engano, está em Tessalonicenses, que fala assim: aquele que não trabalha, não coma. Então, olhando no cenário assim da palavra de Deus, nós não deveríamos viver de doações, de esmolas, de ajudas. Nós temos que correr atrás do nosso pão. É lançar o nosso pão sobre as águas e depois de muitos dias eu acharei multiplicado. Por quê? Porque eu estou lançando. O que, que essa palavra quer dizer? Outro dia eu trago esse assunto, se você perguntar, eu trago a reflexão para você completa. Para a gente não desviar aqui totalmente do foco, mas eu estou colocando a palavra de Deus para que você entenda que sim, faz sentido nós termos uma reestruturação e trazer oportunidades para as pessoas. Ah, com a oportunidade, sendo empreendedor, tendo uma carga tributária menor em todos os sentidos, tanto no trabalhista quanto no fiscal, mesmo sempre, né, para os impostos que a gente paga para o governo, para as infraestruturas. Se a gente conseguir enxugar tudo isso e traçar um plano onde todo mundo se beneficia disso, né, é outra visão. E as pessoas terem um ensinamento melhor, aprender sim na escola sobre educação financeira, aprender na escola sobre o empreendedorismo, sobre ter uma visão de ter o seu negócio, ou se você vai trabalhar para alguém, mas ali dentro da empresa, a empresa conseguir ter uma estrutura que é saudável para o colaborador e que consiga oferecer, em vez de pagar tanto imposto que é perdido e só serve para mensalão, esse dinheiro ser melhor distribuído para os próprios funcionários, voltar em forma de PLR. Você entende isso? Então, hoje, esse é o nosso cenário. Tá? Então, eu não quero me alongar muito. Se esse conteúdo trouxe algum sentido para você, se inscreve no canal, deixa aí o seu curtir, deixa seu comentário, compartilha. O que eu realmente queria trazer de alerta aqui é que hoje o nosso país está sendo visto como um país que eu posso fazer especulação. Eu posso tirar alguma coisa dele, mas a maioria das pessoas, principalmente nos países emergentes, elas têm visão de investimento, investimento para longo prazo. Então, se no meu país eles olham e veem que não é possível ter um retorno financeiro disso, é tchau e benção, queridos. É tchau e benção. Então, é menos dinheiro entrando, é menos movimento na bolsa, são menos investimentos nas empresas, porque quando eu acesso a bolsa de valores, eu invisto diretamente nas empresas. Mas quando todo um país está, né, com uma análise um pouco mais negativa, às vezes não faz sentido nem a empresa que está lá dentro do país e que pode ser muito boa. Por quê? Porque ela está exposta ao mesmo sistema, ao mesmo, né, a mesma política. Então, tudo que é tomado de decisões por nossos, né, presidentes, da, ministro das Finanças, no caso, neste caso, né, é a parte do Haddad ali, né, que vão ser mais olhadas, né? Então, não faz sentido você falar assim, mas está exposto.
pode vir uma política, uma nova reestruturação fiscal, tributária, né? E prejudicar a empresa que hoje é saudável, né? Então, entende? Isso que é importante você ter na sua mente. Então, nesse momento, nós aqui brasileiros, o que seria interessante então investirmos? Aonde vai ser mais interessante colocarmos nosso dinheiro? Me responde aí, onde você vai colocar o seu dinheiro? Será que está valendo a pena deixar no tesouro depois de um depoimento desse, depois de uma visão, uma classificação dessa? Porque o tesouro direto é investir diretamente no governo. É colocar diretamente o dinheiro para que o governo pague suas contas. Então, essa classificação aqui que ela está hoje, que eu mostrei aqui para você, essa classificação, deixa eu só voltar lá para você ver de novo, mas essa classificação aqui que o país está, quer dizer o seguinte, que ela está sem nota, não tem uma nota, além dela estar como especulação, não tem assim uma nota de classificação de pagamento, né? Pelo menos nos últimos registros, não sei se alterou alguma coisa, mas no último registro que eu fiz, aparece assim, sem classificação de pagamento. O que significa isso? Eu emprestei o dinheiro para o governo, ele vai conseguir me devolver? Então, esse gráfico aqui, que parece tão bobinho, traz muitas informações, tá bom? Então, o vídeo de hoje era só isso. Eu espero ter trazido uma luz aí na sua mente. E vamos nos concentrar em crer em Deus sempre, porque a nação cujo Deus é o Senhor, ela prospera. Então, vamos intensificar a nossa oração e tomar decisões mais assertivas. Não faça dívidas nesse momento. Mesmo que a nossa taxa de juros ela está ali em 10,75, se eu não me engano, mas né, teve uma atualização. Agora, esse próximo mês tem novamente, mas não, mesmo que venha a baixar essa classificação, né, essa taxa Selic, melhor dizendo, observe todos os cenários antes de tomar uma decisão de entrar numa nova dívida, tá? Por quê? Porque, segundo as informações que temos agora, diz que o cenário é que fique pior, que essa classificação caia mais ainda, se torna um risco ainda mais elevado termos aqui crédito, né? Termos investimentos, termos melhoras na nossa projeção da economia. Então, é um momento assim, de analisar aonde é o melhor mercado que eu posso investir. Então, será que é no empreendedorismo? Será que é na bolsa? Será que é no exterior? Será que vale a pena eu investir nos mercados externos? O que isso vai retratar? Mais dinheiro saindo se eu for para o mercado externo. Mais dinheiro saindo. Se a economia não gira, começa a aumentar também o desemprego. Aí são mais pessoas sem poder de compra. E não é um cenário favorável, tá, gente? Então, atenção. Atenção mesmo. Mas era isso que eu queria deixar para você hoje. Obrigada aí pela sua atenção. E fiquem espertos que vai ver mais notícias aqui nesse canal. Dessa semana está fervendo de coisas aqui. Então, beijos e até a próxima.